Wesley e meninos e chat, observem. O Bahia foi comprado pelo Grupo City. E a gente, e o Wesley, que é nosso parceiro, literalmente, é nosso braço, a gente conversou muito na pré-SAF do Bahia sobre o que seria essa SAF do Bahia. Eu posso trazer duas personalidades para falar aqui com você nesse momento. O torcedor, cheio de expectativas, sonhos, melindres, dores, desamores, travando. E eu posso trazer o produtor de conteúdo, o cara frio, analista, calculista, um cara que vai olhar os dados pelos dados e pouco se importa com a paixão que aflora ao lado do torcedor. Aqui nessa bancada eu estou bem representado pelo torcedor Yuri e pela saudade, que é Lordeiro e Rafael. Muito saudade. Nossa, Raudinei, Lima, Wesley, Bobô, Zé Carlos, Luiz Henrique. Beijoca. E a gente tem ídolo, tá? Não tô dizendo, não é o caso, não tô falando, não tô mexendo com o Botafogo, que o Botafogo tem grandes ídolos também. Mas a gente tem que trazer e olhar para o presente. O time ioiô de quedas e subidas de Série B e Série A. Um time que quase foi destruído por uma péssima gestão. E eu acho que isso tem que ser colocado nesse começo de introdução de assunto SAF, porque o Bahia foi vilipendiado por algumas gestões que passaram por aqui. Esse vilipêndio está sendo cobrado em juízo e em sigilo de justiça, inclusive. A torcida do Bahia jamais vai esquecer quem vilipendiou o clube. Mas também, Wesley, é importante eu me vestir de Rafael Gordilho nesse momento e fazer um storyboard da intervenção para cá. E eu poderia fazer isso em 40 minutos, mas não é o intuito dessa nossa primeira interação. Mas eu posso dizer que o Bahia teve a intervenção, democratização, uma pseudo-democracia, porque uma democracia que fica na mão apenas de um grupo não é democracia, né? Eu não sei o termo que a gente pode usar, tá? Mas houve eleições diretas e o sócio, por fim, escolheu apenas um grupo, ok, é escolha e cada um tem direito a viver com a sua. E numa dessas escolhas, calhou de vir à mão do senhor Guilherme Cortiço Belitani e a possibilidade dele arrendar o clube para outro e tornar o Bahia SAF. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. E é uma coisa que eu queria dizer isso na cara de Guilherme, não de maneira afrontosa, mas como eu já fiz essa pergunta para ele em loco, e disse que ele entrou para a história do clube por ser o cara que vendeu o clube ao maior case de futebol do mundo, que é o Grupo City. Massa. O Grupo City chega, Wesley, e no primeiro ano de Grupo City os caras brigam para não cair, com Arthur Salles, Mingote e dentre outros no elenco. E quando a gente não cai, eu ouço do diretor de futebol a seguinte frase: calma, é só o começo, vai melhorar. E eu confesso, você me conhece há muito tempo, Gordilho também, Yuri e Flávio estão tendo esse conhecimento no modo turbo. Eu acredito muito no que as pessoas olham para mim e falam. Se ele disse para mim que ia melhorar, eu olhei para ele no fundo do olho dele e pensei, cara, eu acredito em você. E melhorou, Wesley. Cara, por mais que o Bahia esteja nos últimos 10 jogos ganhado 2, empatado 1 e perdido 7, o Bahia melhorou. Por mais que nos últimos 5 jogos o Bahia tenha campanha de lanterna, o Bahia melhorou. Por mais dos males, a dívida do Bahia tá zerada.
O Bahia não tem dívida, Wesley. A SAF do Bahia e o plano que foi feito administrativamente por Guilherme Cortiço Belitani e seus pares deu ao Bahia a segurança financeira que 99,9% dos times do Brasil não tem hoje. O Bahia não tem dívida. E tem capital estrangeiro de fora para investir. E apesar dos pesares, e aí, pô, meu coração dói também, porque o lado torcedor, ele diz assim, cara, a gente tinha a possibilidade de estar um pouco melhor, ou muito melhor. Nós fomos os únicos, e aí se apegando a pequenos fatos, nós somos os únicos que ganhamos do Botafogo, que hoje é um dos melhores times do Brasil. A gente bateu testa com o Flamengo, a gente testou com outros clubes, então a gente tinha a condição de ser um pouco mais, e não foi. Mas eu olho para o Botafogo e o torcedor do Bahia olha para o Botafogo e vê a grama do vizinho mais verde. E a minha pergunta, para começo de conversa, para arrebentar a boca do balão, é: qual é a diferença entre Botafogo e Bahia nesse começo de SAF? Bom, João, eu vou responder a sua pergunta por partes, porque ela merece ser respondida por partes, até para não ter uma covardia em relação ao que eu vou falar com o torcedor do Bahia, né? Porque pegar uma SAF, hoje o Botafogo ele está 1 ano na frente do Bahia. Então eu acho que o comparativo que deveria ser feito é com o ano anterior do Botafogo. Por mais que no ano anterior houve o encaixe e a arrancada de pontos em sequência fez com que a equipe estivesse lá em cima, o projeto para aquela equipe era terminar entre os 6 primeiros, o que no final do ano foi concluído com sucesso. Só que pelo fato de ter aberto 15 pontos, faz com que o torcedor acredite que o projeto era para isso. O próprio projeto do Botafogo, na reta final, ele se vira contra o Botafogo. Porque a partir do momento que você investe para brigar pelo G6, e você chega na reta do final do campeonato, querendo ou não, ainda com uma vantagem, brigando para ser campeão, é a realidade quanto o projeto. O projeto visava o G6. A realidade pedia uma equipe para brigar pelo título. Então, eu falo isso muito com as pessoas. O projeto acabou brigando com a realidade. E foi aí onde a gente teve uma colisão, onde tem várias situações do tipo que ninguém imaginaria, né? Não sei se o Luiz Castro continuasse, a gente ainda assim seria campeão, mas talvez não acho que a gente teria esse declínio todo. Teve muitas coisas que aconteceram. Pô, a primeira, do Cristiano Ronaldo ligar pro nosso treinador. Isso não é comum, cara. Isso acho que nunca foi comum. Não dá para normalizar isso também. E aí o cara, por ser português, eu não preciso falar nada, né? Então, ele já foi ali. Vem o Bruno Lage. O Bruno Lage entende que o Botafogo precisa de mais um centroavante, ele traz um Diego Costa, que é um bom centroavante. É um cara ali que gera dúvida, gera expectativa, faz com que o outro tenha que melhorar, porque ele é um cara que, se você der mole, ele vai tomar posição. Já tem a idade avançada, sim, mas é um cara que sabe fazer gol. É importante isso. E aí, nessa situação toda, o que vem logo em seguida? Há um problema interno entre o Bruno Lage e o Tiquinho Soares. Um dos motivos foi porque o Bruno percebeu que o Tiquinho começou a destoar dos jogadores no treinamento. E aí veio uma outra situação. O Tiquinho descobre que o pai dele estava com câncer terminal. Era o melhor cara do time. Eu acho que não tinha dúvidas ano passado. Pô, o Tiquinho dominava a bola no meio de 3. Dominava no peito, segurava a bola para tirar a bola dele só fazendo falta. Entendeu? Então, tipo assim, o pilar da equipe tem esse baque. E jogador tem essa questão emocional que muita gente acha que não. Porra, eu era muito isso, tá? Porra, o cara ganha 400 mil, até parece que o cara vai ligar. Irmão, tem jogador que liga para as menores coisas possíveis que você pode achar. Para as menores, ele liga. E por uma situação dessa, enfim, quem sou eu para falar alguma coisa? Um cara que tinha uma situação de treinamento, descanso, começou a ter uma situação de treino, hospital, casa. Cara, o cara que está fazendo uma temporada igual o Tiquinho, quando ele recebe esse tipo de informação, ele traz o pai dele da Paraíba para o Rio de Janeiro, obviamente, por entender que lá seria mais perto para ele ter contato e em questão também de ajuda, enfim, né, o que ele possa ter pensado. Colocou ele em um dos hospitais na Barra da Tijuca e ficou ali
perto, né, do pai, treinava, voltava, a gente sabe que ali acabou o Tiquinho. O Bruno entendeu que era o momento do Diego Costa. Só que a torcida não sabia disso. E sabe o que aconteceu nessa semana que eu tô tratando isso tudo? A torcida sobe a hashtag Tiquinho Day. Durante uma semana, a hashtag ficou entre as 10 tops do Brasil. Durante uma semana. Chega no dia do jogo, quem é o titular? Diego Costa. O que acontece com 3 minutos de jogo? O Diego Costa sai cara a cara com o Tadeu, chuta, o Tadeu pega a bola. Irmão, eu tava nesse jogo. Quando saiu a escalação, o Diego já começou a vaiar. Tava todo mundo cantando, já começaram a vaiar. Quando o Diego perde o gol com 3 minutos, foi uma bela defesa do Tadeu, mas enfim, ele acabou perdendo. Um abraço, irmão. Dali foi só vaia. E o pior de tudo, o Tiquinho entra no segundo tempo, com 5 minutos ele, né, bate colocado, a bola desvia no pé do cara, mata o Tadeu e vai na gaveta. Assinou o atestado do treinador. Matou, acabou com o treinador. Acabou. O cara banca ele, porque entende que ele tá mal, psicologicamente falando. O cara entra com 5 minutos e empata o jogo. Dá um tapa na gaveta, acabou. Com a narração, acabou ali. E ali, mais uma quebra. E aí fica naquela, quem vem? E antes disso, tinha passado o Caçapa, né? Que passou, controlou alguns jogos ali, enfim. Eu acho que aconteceu muita coisa. Mas no final do ano, o Botafogo ele cumpre o que o projeto pedia, que era o G6. Então, o torcedor do Bahia que ele olha hoje para o Botafogo, eu acho que ele tinha que olhar para o final de tabela do Botafogo do ano passado, que foi o quê? Final do ano, pô, o Botafogo bateu o G6, no segundo ano de SAF. Eu estou no segundo ano de SAF. Então, eu acho que o torcedor podia ter essa leitura e, tipo assim, a galera passar essa leitura, porque parece que todo mundo começou junto. E não, o Botafogo tem um ano na frente. Talvez esse um ano na frente hoje faça a diferença. E claramente faz, por questão de folha salarial, por questão de investimento, entendeu? Isso vai fazer uma diferença. Daqui a pouco, eu acredito que isso vai se igualar, porque vai haver uma continuidade ainda maior no Bahia e vai ter uma questão de manter o Botafogo, então todo mundo vai começar a se nivelar lá em cima. Mas agora, há uma arrancada de um ano de diferença. Então eu acho que esse seja o estopim e algo que o torcedor talvez precise entender. O projeto era qual? Esse ano do Bahia. A pergunta que eu tenho é essa. Qual era o projeto esse ano? Está se cumprindo o que foi projetado? Ok? Está se cumprindo até então o que foi projetado para o final do ano? Se sim, a gente tem que seguir essa linha, porque está cumprindo o projeto. É sinal, tá? Isso é muito importante. Se no ano que vem o diretor chegar e falar assim, ó, ano que vem a gente está nas cabeças, como é que você não vai acreditar nele? Ele que te falou que no ano anterior vocês iam bater G6, G7 e vocês bateram. Como é que você não vai acreditar? Entendeu? E aí, a partir do momento, né, que é muito importante falar isso, que ele traz isso para vocês, tipo, ó, galera, ano que vem, a gente vai estar, vamos brigar entre os 4, tá? A briga é pelos 4 ano que vem. Sabe qual é o entendimento que ele vai ter? Quando tiver um problema na temporada com algum jogador, ele vai ligar para quem comanda, para quem está nas cadeias alimentares de cima, e vai falar assim, ó, a nossa briga, o nosso projeto esse ano é G4. A gente está em 7º, 8º. Eu preciso de mais jogador. O Rogério pediu um centroavante. Eu preciso de um cara de renome aqui. Eu preciso de um lateral esquerdo mais forte aqui. Eu preciso de um zagueiro aqui. A gente está precisando. É o que o projeto pede. Sabe o que o grupo vai fazer? Vai acatar essa situação porque foi projetado. Eu vejo muito isso. O que aconteceu também com o Botafogo ano passado, no meio do ano. Todo mundo falou assim, cara, tem que trazer mais alguém porque esse time talvez não aguente. O torcedor teve essa leitura no meio do ano, mas no final do ano, por estar nas cabeças, ele falou, porra, foda-se o projeto, eu quero ser campeão, eu tô aqui primeiro, dá pra ser. Só que o projeto brigou com a realidade. E aí acabou implodindo certas coisas e certas confusões. Mas em relação ao torcedor do Bahia é isso. Se o projeto ele segue na risca e segue acontecendo da forma correta, fica a expectativa para o próximo ano. Se está se cumprindo o que foi pedido e o que foi falado, segue a risca e segue o projeto para o próximo ano, que as coisas têm tendência a melhorar cada vez mais.